de 1 a 9, fala de um primeiro milagre na igreja primitiva, na ausência física de Jesus. Até então Jesus realizava muitos milagres, mas como nós sabemos aqui, Jesus já está assunto aos céus, ele já subiu aos céus, o Espírito Santo já desceu sobre a igreja e no capítulo 3 Lucas narra um milagre. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar Atos 3, de 1 a 9, onde nos diz assim a palavra do Senhor. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda! E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu-o todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. É um novo tempo. A igreja está vivendo um novo tempo. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje, um novo tempo. E esse novo tempo, irmãos, é um tempo marcante. É marcante porque, como eu citei alguns minutos atrás, os discípulos até poucos dias atrás, poucos dias antes desse episódio aqui, os discípulos estavam andando com Jesus, acompanhando os seus ensinamentos, vendo Jesus fazer milagres. Sempre que surgia um problema, eles recorriam a Jesus. Sempre que eles estavam em apuros, Jesus ia lá, Jesus acalmava o mar, Jesus multiplicava pães, multiplicava peixes, curava cegos. Eles estavam habituados a isso, a ver Jesus agir. Então, quando Jesus Cristo morre na cruz, eles estão desesperados. E João nos diz que no domingo da ressurreição, eles estavam reunidos em um lugar e estavam com as portas trancadas, porque eles estavam com medo da reação dos judeus. Sem a presença de Jesus, eles estavam ali como que perdidos. Mas eis que Jesus se aproxima e diz: paz seja convosco. É o Jesus ressurreto que traz alegria ao seu grupo discipulado. Mas eis que 50 dias depois o Senhor Jesus é assunto aos céus. Mas Jesus diz: fiquem em Jerusalém. Já falamos sobre isso há 3 mensagens atrás. E a igreja obedeceu. E no que a igreja obedece, permanecendo em Jerusalém, eis que desce o Espírito Santo sobre todos eles, e a igreja agora recebe um poder. Pedro começa a pregar e muita gente se converte, tudo é novo a partir de agora. Por isso o tema da mensagem, um novo tempo. Eles estão indo agora ao templo às 3 horas da tarde, porque era de hábito haver uma reunião ali. Então Pedro e João estão caminhando, entrando no templo, mas eis que tem um homem coxo, ele é aleijado, ele jamais andou. Desde nascença ele traz essa sua condição física. E ele esmolava, ele pedia esmolas aos que entravam no templo. Quando ele percebe a presença de Pedro e João, lá vai ele novamente fazer o que sempre fazia. Aquele dia, irmãos, para ele era um dia como todos os demais dias passados. Ele não fazia a menor ideia do que estava reservado por Deus
para a sua vida naquele dia. Era mais um dia como todos os outros dias anteriores. Ele pede uma esmola. Pedro então diz: olha para mim. Então aquele homem olha dizendo: oba, ele me deu a atenção. Mas ele não vai receber aquilo que ele pretendia. E Pedro então diz: eu não tenho nem prata nem ouro para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levantaram. E aquele homem percebeu no seu corpo uma mudança como jamais ocorrera. Ele percebe os seus pés firmarem-se, os seus artérios também, as suas juntas e músculos parecem estar como ele nunca vira antes. Então ele, tomado pela mão, consegue ficar em pé. É um milagre. Ele percebe isso e ele entra, e ele vai pulando. Eu fico imaginando aquele homem pulando do templo. E ele adora a Deus, e tudo mudou na vida dele. Na vida de Pedro e João também. Nós estamos observando aqui, irmãos, que de fato tudo é novo, não apenas para aquele homem que foi curado, mas é novo também para Pedro e para João. Por isso o tema da mensagem: um novo tempo. De acordo com esse texto, irmãos, nós queremos extrair algumas lições para a edificação das nossas vidas na noite de hoje. A primeira lição que nós queremos extrair desse texto, com o tema um novo tempo, a primeira lição é: o poder de Deus pode mudar completamente o curso de uma vida. O poder do Senhor pode mudar completamente o curso de uma vida. Volte o seu olhar para os versos 7 e 8. Tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. A vida daquele homem, irmãos, quando ele sai da sua casa, e certamente ele foi ajudado por alguém, por algum do seu grupo, ou alguém da sua família, haja visto o que está escrito no verso 2. O verso 2 diz: era levado um homem, ou seja, alguém o levava. Ele não tinha condução própria, ele não tinha essa autonomia de mobilidade. Então, alguém da família, certamente, alguns amigos, o levaram até lá, e para ele, repito, aquele dia era um dia normal. Ele iria esmolar, ganhar algumas dracmas, algumas moedas, alguma ajuda, certamente, algum mantimento, e ele estava condicionado exatamente a isso. Ele estava condicionado à sua própria situação, haja vista que ele sempre foi assim. Então, na mente dele, aquele era um dia normal. A vida não iria mudar. Ele ia receber alguma moeda, repito, certamente algum donativo, e a vida iria seguir, e no dia seguinte, e no dia seguinte, e no dia seguinte. De tão habituado e condicionado a essa situação, é difícil imaginar que ele queria para si uma mudança, ou ele imaginava que aquele dia seria um dia diferente na vida. Aquele homem, irmãos, ele está representando todo o seu passado. Ele está vivendo o dia de hoje como ele sempre viveu no passado. Então, quais expectativas esse homem tem? Difícil dizer. Quais são as suas expectativas de futuro? Muito difícil imaginar. Talvez aquele homem já estivesse condicionado à sua própria situação da vida inteira. Aquele homem, irmãos, estava habituado ao pouco. Ele pedia esmola, pouco. Então ele se habituou a isso, a esse padrão de vida. Então ele pede o pouco, ele se habitua ao pouco, ele pede o pouco, ele espera o pouco de poucos. A vida dele é pouca. Resume-se a isso. E ele espera um pouco. É interessante quando Pedro diz: olha para nós. Ele olha. E o texto diz: esperando alguma esmola.
Ele desconhecia o poder que estava para agir na vida dele e mudar completamente a sua vida. Porque ele pensou assim, como aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou ser sempre assim, uma Gabriela. A minha vida não vai mudar. Ele entrou no templo, ele deixou a porta formosa, ele abandonou as escadarias, e ele saltou adorando ao Senhor. É um novo tempo. O novo tempo é um tempo em que o poder do Senhor pode mudar completamente o curso de uma vida. Em segundo lugar, irmãos, nós aprendemos uma outra lição sobre esse novo tempo. Nós achamos aqui na continuidade do texto, que ele prossegue além do verso de número 10, irmãos, que nesse novo tempo, o que Pedro e João estão ensinando às pessoas, e nós também devemos fazer o mesmo, é que a glória de todas as coisas pertence somente ao Senhor. A glória de todas as coisas pertence somente ao Senhor. Volte o seu olhar para os versos de 12 a 16. É a continuidade quando ocorre a entrada daquele homem no templo. A leitura dos versos 12 a 16 diz assim: à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em um nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Observe muito bem, Pedro não está capitalizando para si o milagre que ocorrera. Ele não está dizendo: vejam como eu sou bom. Não. Ele não está dizendo: olha, outros milagres virão. Não. O que Pedro diz é: isso aqui é ação do poder de Deus. Então, o que Pedro está deixando bem claro aqui, o que Pedro e João estão dizendo, irmãos, é: nós não estamos nos autoproclamando como poderosos. O poder não está em nós. Não somos nós que somos bons. Nós não vamos colocar aqui no templo milagres hoje, amanhã e depois. Não, ele aponta para Jesus. É um novo tempo. Sabe qual é o contraponto que Pedro e João estão estabelecendo aqui, irmãos? Antes, os escribas, os fariseus e os sacerdotes, eles se vangloriavam da posição deles. Eles eram os top. A atenção era para eles, todos deveriam beijar-lhes as mãos, estar desse povo dependentes. E Pedro e João diz: não é nada disso. Por que vocês estão maravilhados? Vocês acham que fomos nós? Não fomos nós, foi a fé em o nome de Jesus. Pedro e João apontam para Jesus. Ele é o Senhor da igreja. O poder que está operando ali não é o poder de Pedro, não é o poder de João, não é um poder humano, é um poder da fé em Jesus Cristo. Eles não se autoproclamam poderosos, eles não se autoproclamam grandes, importantes ou algo dessa natureza. Ele diz: o poder não está em nós, o poder não está no homem, seja ele quem for. E ele diz: é a ação de Jesus o que está ocorrendo aqui. É um poder do Senhor.
é o poder da fé. É importante que a igreja entenda, irmãos, o que está ocorrendo aqui, e é importante nós compreendermos a profundidade dessa declaração de Pedro e João. Não há lugar, irmãos, para que o homem, seja ele quem for, a igreja, seja ela qual for, de trazer para si ou querer para si algo que não é seu. Eu tenho o hábito de chamar isso de pegar carona na glória de Deus. Pedro e João sabem que são apenas instrumentos. O poder pertence ao Senhor. Não é Pedro que é bom, não é João que é bom. Esse novo tempo, irmãos, faz com que nós olhemos para Jesus, o autor da vida. A igreja de hoje precisa voltar os seus olhos para este poder, o poder de Jesus, não dos homens. Nós temos visto a inversão desses valores. O poder de Deus se manifestar e homens quererem pegar carona e tornarem-se grandes, dizendo: vejam, eu sou um grande poder. Você precisa vir aqui para que isso ocorra. O novo tempo, irmãos, nos faz aprender que a glória de todas as coisas pertence somente ao Senhor. Terceiro lugar, irmãos, esse novo tempo que está ocorrendo na vida da igreja faz Pedro também doutrinar aquela igreja nascente de que a realidade do milagre não anula a necessidade de arrependimento por parte do homem. A realidade do milagre não anula a necessidade de arrependimento por parte do homem. Volte o seu olhar para o verso de número 19. O verso de número 19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. E aí prossegue o texto no verso seguinte. Quando Pedro está falando à igreja, ao templo, aos irmãos presentes no templo, o que aconteceu? Porque aquele homem estava ali, ele era conhecido, ele estava ali há muitos e muitos anos, todos o conheciam, e de repente aquele homem entra pulando e glorificando a Deus, e as pessoas o reconhecem, e as pessoas poderiam pensar assim: poxa, mas ele nos enganou esse tempo todo? Fomos enganados? Estamos diante de um teatro? E Pedro diz: não, isso aqui é poder de Deus. Então, quando Pedro vai explicando sobre quem é Jesus e o que ocorrera tinha sido pela fé em Jesus, Pedro complementa o evangelho dizendo: vocês estão preocupados ou vocês estão extasiados por conta do milagre? Eis que eu vou dizer para vocês o que é mais importante do que esse milagre: arrependam-se. Mais importante, irmãos, do que o milagre em si é o arrependimento por parte do homem. Isso Pedro deixa muito claro. Observe muito bem que Pedro não faz placa de milagres hoje. Ele fala: venham, haverá mais milagres. Não, o que Pedro fala: arrependei-vos. A mensagem do evangelho, irmãos, não é milagre. A mensagem do evangelho é: arrependei-vos. Esse é o maior milagre que ninguém pode imitar. Transformar um coração de pedra em um coração de carne. Fazer uma nova criatura. Pedro evidencia, irmãos, que o momento do arrependimento das coisas do passado é agora, é hora de se arrepender. Vejam bem a lógica da pregação de Pedro aqui. Ele fala, ele aponta para Jesus e ele fala: vocês mataram o autor da vida, arrependam-se. Significa dizer que os erros do passado podem ser perdoados, e isso será um milagre na vida.
Aquele homem que está pulando ali, irmãos, e ele está glorificando a Deus, ele está louvando a Deus, de nada adiantaria aquele homem estar curado do corpo e morto pela alma. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então Pedro está apontando para a necessidade de arrependimento. Porque quando aqueles homens estão ouvindo e vendo aquele homem adorar a Deus, eles estão sim impactados. Então Pedro não perde a oportunidade. Pedro vai dar a oportunidade do arrependimento. Olha, o arrependimento é agora. Não deixe para depois. Pedro vai deixar algo, irmãos, que é uma oportunidade de uma nova vida, de um novo tempo, não apenas para aquele homem que era coxo e aleijado, mas é também um novo tempo para todos, por meio do arrependimento dos seus pecados. Pedro anuncia que a cura do corpo era sim maravilhosa. Pedro não nega o milagre que acabara de ocorrer, mas Pedro enfatiza que o que salva a alma é o arrependimento dos pecados pela fé no Filho de Deus. Um novo tempo, um novo momento. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, essa igreja nascente, essa igreja que recebeu o poder do Espírito Santo, é uma igreja, irmãos, que não tem vergonha de falar de Jesus, aponta para Jesus. Toda e qualquer situação convergem para Jesus, não para aqueles homens. Ele está dizendo, nós não somos importantes, nós somos canais, nós somos instrumentos. O que está ocorrendo aqui é poder de Deus, é um derramamento da graça de Deus, que é um novo tempo, e esse novo tempo não pode ser desperdiçado. Esse novo tempo não pode ser abandonado. Pedro deixa uma coisa muito clara para a igreja, irmãos, que Jesus Cristo vai depois falar, que Paulo depois vai falar, que a nós, igreja de Cristo, a nós foi confiado o ministério da reconciliação. Essa é a palavra que a igreja tem. O evangelho é reconciliar o homem com Deus. Nós estamos vendo, irmãos, aqui um milagre físico e uma oportunidade espiritual. Nós estamos aprendendo hoje, irmãos, que por mais que a nossa vida tenha sido uma repetição de ontens, uma repetição de passados, tudo pode mudar, porque o Senhor faz novas todas as coisas. É preciso crer em Jesus. É preciso, irmãos, exercitar essa fé. É preciso dizer, Senhor, eu não entendo como, mas eu creio que sim. Eu não sei como vai ocorrer. Eu não sei quando isso vai ocorrer, mas eu creio que o Senhor pode fazer nova a minha vida de agora em diante. Hoje, meu Deus, pode ser o dia de um novo tempo para mim. Talvez hoje nós tenhamos vindo para cá para prestar o culto ao Senhor como se fosse talvez um domingo a mais, como todos os outros domingos do passado. Mas hoje pode ser um dia transformador. Hoje pode ser um dia de se firmar na fé, de se entregar ao Senhor Jesus, de crer em Jesus, dizendo, Senhor, eu tenho todo domingo feito as mesmas coisas. Eu tenho cantado as mesmas músicas, eu tenho ouvido as mesmas coisas. Senhor, faz hoje algo novo em mim. Hoje é dia de reconciliação, hoje é noite de mudança, hoje é noite de um novo tempo. Um novo tempo de crer, de se arrepender e de se somar à igreja de Cristo Jesus. Vidas podem ser impactadas, mudadas e transformadas. Mas Pedro não muda o Evangelho, Pedro confirma o Evangelho dizendo, arrependei-vos. Não há nova vida sem arrependimento. É hora sim, irmãos, de nós fazermos como Davi fez. Vimos há alguns minutos atrás, o seu quebrantamento.
e onde ele diz: pequei, eu pequei. Isso é arrependimento. E ele diz: de nada adianta, Senhor, eu matar animais e sacrificar se não houver um arrependimento aqui. Ele diz: sacrifícios e holocaustos não quiseste, ou seja, nós não enganamos a Deus com palavras. Ele diz: se fosse assim eu mesmo faria, mas o Senhor não rejeita um coração arrependido. Irmãos, o arrependimento amarra a ação do demônio na vida do homem. O arrependimento faz com que nós deixemos de ser escravos e passemos a ser servos livres. O arrependimento deixa todos os domingos para trás. O arrependimento, irmãos, estabelece um novo tempo. Um novo tempo. Um novo tempo, irmãos, é o poder do Senhor que pode mudar os rumos de uma vida. Um novo tempo, irmãos, reconhece e dá glória somente a Deus, não glorifica o homem, mas glorifica a Deus. Porque um novo tempo é marcado por um verdadeiro arrependimento. Um arrependimento que gera uma nova vida, um novo ser, uma nova criatura. O nosso desejo, irmãos, é que de fato nessa noite seja uma noite de um domingo diferente. Um domingo diferente de todos os domingos anteriores. Seja um domingo de um novo tempo na minha vida, na sua vida, na vida da Igreja Presbiteriana da Bela Vista. Para que haja vida com Deus, um compromisso com Deus. Um compromisso de dizer: Senhor, eu não quero mais ficar à porta formosa. Eu quero ter uma vida formosa. Eu não quero entrar no templo como sempre entrei. Eu quero entrar saltitante de alegria. Eu quero testemunhar que eu sou uma nova criatura no nome de Jesus. Creia nisto. Busque isto. Porque queremos viver, sim, um novo tempo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.